The Last of Us é considerado por muita gente uma obra-prima nos games e um dos jogos mais importantes de todos os tempos, pela forma como ele evoluiu a narrativa nos jogos, com foco em personagens, na história. E aí fica fácil imaginar porque que a adaptação que vem agora na forma de uma série da HBO era aguardada com tanta expectativa. Tem uma legião de fãs que esperou anos para essa história ser levada para o live action. E será que a série da HBO consegue quebrar aquele estigma de adaptações ruins de videogame, né? Principalmente no live action? Eu sou o Alexandre, você está no Cine Alerta e eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse início de The Last of Us. Não faz muito tempo eu soltei um vídeo aqui no canal falando sobre como que a adaptação de Uncharted representa tudo que não dá certo quando se leva videogames para live action. Vou até deixar nos cards aqui em cima para você conferir depois desse vídeo. E eu tô trazendo esse assunto à tona porque é incrível como The Last of Us acerta em praticamente tudo que Uncharted erra. E levando em conta que nos games os dois títulos fazem parte da mesma desenvolvedora, tem até ali alguns nomes em comum, eu acho bem propícia a comparação, né? Mesmo se tratando de jogos completamente diferentes, com tons completamente diferentes e histórias completamente distintas. The Last of Us é basicamente uma releitura de histórias pós-apocalípticas com zumbis. Temos um mundo destroçado por uma epidemia causada por um fungo que passa a controlar seus hospedeiros, mudando geneticamente sua estrutura física, criando verdadeiros monstros, né, que tem inclusive fases de transformação ali e que vão evoluindo, se é que dá para usar essa palavra, em seres cada vez mais grotescos e assustadores. E como eu havia apontado no vídeo de Uncharted, a maioria dos games é basicamente isso, né, uma releitura de elementos já muito famosos em outras mídias, como cinema, TV, livros, quadrinhos. Só que releituras que oferecem uma experiência diferente uma vez que você se coloca no lugar do protagonista, e não simplesmente como um mero espectador daquela história. Aí transformar um game em filme ou série é sempre um desafio muito complicado, porque é necessário fazer o inverso, que é pegar uma história que as pessoas já estão familiarizadas por terem vivenciado, aí entre aspas, né, e transformarem em algo que elas vão simplesmente assistir. Como deixar isso interessante para o público que já conhece a história. E mais importante, no caso aqui de The Last of Us, ou como qualquer outra obra dentro aí do audiovisual, atrair também um público que não é o público de games e que simplesmente está interessado em conferir uma boa história dentro de um gênero que gosta, né? E se isso é um desafio, o Neil Druckmann, que é criador do jogo e co-criador da série, junto aqui com o Craig Mazin, que já havia trabalhado no HBO com aquela série Chernobyl, né? Eles encaram com muita competência. Porque mostram aqui, pelo menos nesse primeiro episódio de The Last of Us, que entendem muito bem sobre tudo isso que eu acabei de falar. E, principalmente, mostram que sabem quando devem ser fiéis ao jogo e onde devem acrescentar elementos para ampliar ainda mais a trama. O primeiro episódio de The Last of Us não tenta inventar a roda. Ele é muito fiel ao início do jogo, reproduzindo sequências inteiras, até diálogos inteiros. Só que, ao mesmo tempo, o roteiro entende também que precisa, muito mais do que precisava no jogo, construir um mundo que os espectadores irão acompanhar pelas próximas semanas. E nesse encontro inicial que temos com a série, é exatamente isso que The Last of Us oferece. Uma construção de mundo extremamente eficaz. Enquanto segue fielmente o que o jogo apresenta. E seguir fielmente o jogo significa lançar a mão de clichês, de coisas que a gente já conhece dentro de histórias que envolvem um mundo pós-apocalíptico dominado por criaturas como zumbis. Porém, a força de The Last of Us, o jogo, está no elemento humano. E isso a série traz de sobra quando apresenta esse cenário. O episódio é longo, são 80 minutos, 1h20, mas que é tão bem dirigido que eu nem senti esse tempo passar. Muito pelo contrário, quando ele termina, eu posso dizer que eu estava até pronto para mais um episódio ali na sequência, mas como é uma série que está sendo exibida na TV, né, pela HBO, a gente tem aqui aquela situação normal de exibição de TV. Um episódio por semana. Se você já acompanha o Cine Alerta, sabe que é a minha forma preferida de acompanhar séries. Porque dá tempo para a gente digerir aquilo que a gente assistiu. Mas eu assistiria mais um episódio na sequência, mesmo tendo terminado de assistir um episódio de 1h20, basicamente um longa-metragem. A série começa com uma introdução didática sobre como seria uma infecção através de um fungo.
E é interessante como no mundo pós-pandemia de Covid-19, os produtores optem por nos apresentar um cenário muito mais assustador do que aquele que a gente acabou de presenciar e que de certa forma continua presenciando, né, de forma mais branda, mas a pandemia ainda está por aí. Mesmo sem tocar diretamente nesse tema que está tão fresco na nossa memória, a série não deixa de abordá-lo, né? E ainda por cima faz ali um pequeno comentário colocando uma mensagem que reflete bastante problemas que nós temos no nosso mundo hoje. Na opinião do especialista que explica a questão dos fungos, o que poderia ocasionar uma mudança de comportamento desses seres seria uma mudança climática no planeta. Imagine aí a temperatura do planeta se elevando, né? Quer dizer, logo de cara, a série já começa a pincelar ali algumas coisas que o jogo não tinha tempo de apresentar e, mais importante, que sirvam de até uma certa metáfora para o mundo atual, coisa que toda boa história de zumbi sempre oferece, né? Ou pelo menos quase sempre. Uma outra questão bastante interessante desse início da história, quando a gente ainda acompanha a família do Joel, é como que a série estabelece o ano em que se passa esse momento. 2003. Assim, quando nós temos o salto de 20 anos, que vai pular exatamente para o nosso momento atual, né, 2023, mas num mundo completamente devastado pela infecção, o cenário se torna mais convincente pela defasagem tecnológica, principalmente pela tecnologia que está ao alcance do cidadão comum, né? Você tem que imaginar que em 2003, por conta dessa infecção geral, a sociedade, como conhecemos, foi praticamente destruída, o que fez com que a tecnologia parasse no tempo. Ou seja, o 2023 que a série mostra é um 2023 com 20 anos de atraso tecnológico. Usando praticamente 40 minutos para contar uma história que o jogo demora uns 10, já dá para perceber o quanto o Druckmann e o Mazin estão dispostos a criar ramificações para a trama e desenvolver o relacionamento de pai e filha entre o Joel e a Sarah, que é muito mais profundo aqui, porque passamos mais tempo com os dois, que faz o fatídico evento que os separa se tornar ainda mais doloroso, e a interpretação do Pedro Pascal colabora muito para isso também. A cena da morte da Sarah no jogo é muito impactante e a série consegue elevar ainda mais o drama com um roteiro bem escrito, mas também com a performance do Pascal, e eu não posso esquecer de mencionar a Nico Parker, que faz a filha, né? Faz a Sarah. Participação pequena, se a gente levar em conta o tanto que a gente ainda tem de série, mas que já deixa uma marca muito grande para essa adaptação de The Last of Us. Quando temos o salto de 20 anos, mais uma diferença. Enquanto o jogo pula diretamente para o Joel, a série opta por mais uma vez estabelecer o cenário, e faz isso com a intenção de reforçar o estado completamente deteriorado da sociedade em 2023. Algo que não é refletido simplesmente pelo cerceamento da liberdade visto no controle militar na cidade ali, onde a história vai se situar nesse primeiro momento, né, que é Boston, mas pelo fim do que temos de mais importante, a nossa humanidade. Se a dependência criada entre os fungos e os hospedeiros é o que faz a infecção se alastrar, a humanidade perdeu completamente sua noção de coletivo, gerando indivíduos que precisaram aprender a viver sozinhos, sem confiar no próximo, né? Principalmente porque o próximo poderia ser infectado. E é justamente nessa situação que encontramos o Joel novamente. Um sujeito que, depois da trágica perda da filha, se tornou alguém fechado, amargurado, completamente descrente no mundo em que vive. Até, claro, cair em suas mãos a missão de proteger uma garota, a Ellie, vivida por Bella Ramsey. A série também se sai bem demais em introduzir essa personagem, mostrando os pontos mais marcantes da personalidade dela, antes mesmo de uni-la com o Joel. Ramsey já prova, logo de cara, que foi uma escolha muito acertada para viver a Ellie, mas eu acho que disso ninguém tinha dúvida. Pelo menos, ninguém que tenha acompanhado Game of Thrones tinha alguma dúvida disso. Com tudo que vai inserindo na narrativa, The Last of Us cria conexões entre as tramas para tornar tudo mais palatável para o espectador, que não é familiar com o jogo, ao mesmo tempo que, mudando algo aqui e ali, oferece também alguma surpresa, digamos assim, para quem já conhece essa história de cabo a rabo, né? Tem gente que já jogou The Last of Us quando o jogo saiu no PS3, depois quando foi relançado para PS4 e agora no remake para PS5, né? Então tem muita gente aí que conhece a história desse jogo de trás para frente e que de certa forma também quer ser um pouco surpreendido pelo que a série tem a oferecer. E o roteiro acerta em fazer dessas modificações motivadores para a trama avançar e de forma bastante direta. A subtrama que envolve a bateria que o Joel precisa, por exemplo, é uma boa troca em relação ao que acontece no game, criando uma motivação pessoal, já que a bateria é necessária para que ele coloque em prática o plano para encontrar o irmão, vivido pelo Gabriel Luna. E também acredito que sirva para abrandar um pouco
a situação tanto do Joel quanto da Tess, que é vivida aqui pela Anna Torv. No jogo, se você se lembra bem, eles estão ali por conta de tráfico de armas, e a Tess, inclusive, mata o Robert, né, que é o traficante ali que promete vender a arma para eles, mas acaba vendendo para os vagalumes. Aqui na série, é tudo feito de forma a abrandar um pouco essa índole dos dois personagens aí, principalmente do Joel. Embora a série não esconda que o Joel seja, sim, um personagem que trafega pelos lados mais escuros que a humanidade se encontra nesse momento aí. Essa subtrama aqui, ela é resolvida de forma mais direta e que conecta a trama dos vagalumes, o grupo que tenta libertar a população do que eles consideram ser uma ditadura militar, de forma mais orgânica do que acontece no jogo. E por falar em conexões, a série também confere alguns contornos novos para uma cena-chave desse primeiro episódio, que reproduz uma situação do jogo, inclusive, que é quando o soldado para o Joel, a Ellie e a Tess, né, e que acaba remetendo ao momento traumático que tirou a vida da filha do Joel, da Sarah, criando logo de cara ali uma conexão maior entre o Joel e a Ellie. A série reproduz o momento que Joel perdeu o sentido da vida para que seja criado, então, na vida dele, um novo sentido daqui para frente. Olha, eu não sei se The Last of Us vai ser a melhor adaptação live action de um videogame para TV ou cinema, mas o que dá para dizer é que esse início é extremamente promissor, com elementos que atingem quem esperava uma boa adaptação do jogo, mas principalmente que não afasta o público geral, que, como eu falei lá no começo do vídeo, só quer ter uma boa história sendo contada aqui. Eu acredito que daqui para frente a série vai continuar com esse equilíbrio entre fidelidade e novos elementos sendo incluídos na trama, em situações que vão ampliar ainda mais a experiência de quem já conhece a história, mas que será essencial para manter o interesse dos espectadores. Se fizer isso com a mesma qualidade já demonstrada aqui nesse primeiro episódio, dá para colocar fácil The Last of Us como uma das séries que vai entrar nas listas aí de melhores de 2023. E olha que a gente só está em janeiro ainda, hein? E eu dei bastante ênfase nesse meu comentário aqui sobre a questão dessa ser uma excelente adaptação live action. E eu dei essa ênfase porque em animação existem várias adaptações de games que são muito boas, como por exemplo Cyberpunk Edgerunners, que eu comento nesse vídeo aqui. Dá uma conferida. Valeu pela audiência e até a próxima.